Olá pessoal, eu sou o João Paulo, ou JP. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algumas novidades, algumas coisas que a tecnologia tem feito. E para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam, analisaram algum padrão em relação à evolução e inovação dos produtos? Se a gente analisar quais são os assuntos envolvidos na evolução e inovação dos produtos, a gente vai falar sobre mobile, a gente vai perceber que tem, eventualmente nos produtos precisa ter uma interface diferenciada, uma interface mais rica, amigável, né? A gente também tem falado bastante sobre inteligência artificial, principalmente assistentes virtuais. Além disso, a gente também tem falado bastante sobre uma tendência que são as plataformas para digitalização de negócios. Invariavelmente, isso envolve a automação dos processos de negócio dos clientes, né? Das empresas, né? Ou seja, workflow, automação de processos de negócio. Então, essas são alguns assuntos que surgem quando a gente começa a falar sobre inovação e evolução dos produtos banner, né, dos produtos que existem hoje no nosso leque, mas também está pensando em novos produtos, né, dependendo da estratégia de modelo de negócio. Eventualmente a gente pode pensar em novos produtos, né, produtos modulares. Só que um conceito-chave em tudo que eu falei até agora sobre inovação e evolução, se a gente olhar de uma forma analítica, tem uma coisa em comum entre esses assuntos que tem a ver com a capacidade de comunicação dos sistemas, né? Esse é o tema do qual eu vou falar um pouco com vocês hoje, que tem a ver com o que eu quero mostrar para vocês, o que a tecnologia está entregando. A capacidade de comunicação dos sistemas. E então isso tem uma certa importância quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de APIs, a gente fala de web services, de serviços, é tudo a mesma coisa, tá? O termo que a gente tem ouvido bastante ultimamente é API, APIs web, né? Então isso é uma parte, é um aspecto. O outro aspecto que envolve aí a evolução e a inovação dos produtos tem a ver com a utilização dos recursos computacionais de uma forma mais eficiente, mais econômica. Então, seja dentro de casa, on-premises, ou seja, cloud, né, na nuvem, uma tendência, né, de evolução e inovação tem a ver com o uso econômico dos recursos computacionais. Isso não necessariamente tem a ver com a API diretamente, mas tem a ver com a arquitetura dos produtos, dos sistemas, né? E quando a gente fala sobre arquitetura para nuvem, ou arquitetura de uma forma mais econômica, a gente fala sobre escalabilidade e a gente fala também sobre microserviços. E daí quando a gente começa a falar sobre microserviços, invariavelmente a gente fala sobre APIs. Né? Os microserviços são módulos que precisam se comunicar com o resto do sistema. Então tem comunicação. Tá. Tudo isso que eu falei é uma introdução, né, da importância das APIs para o universo banner, né, ou desenvolvimento de software em geral. E então a gente está preocupado com algumas coisas. Por exemplo, qual é o direcionamento, né, quais são as boas práticas que a Banner vai adotar para construir APIs de uma forma efetiva, certo? Isso é uma parte do que a gente está entregando, a gente tecnologia. A outra parte que a gente está entregando também
tem a ver com uma forma padronizada de documentar as nossas APIs, as APIs do produto. Então percebam aqui, explorando esse último tema, né? Percebam aqui que eu estou do lado do as aqui e poderia ser um as de um produto qualquer, né? Do jurídico, do AG, do turismo, do ERP. E eu, como parceiro, como desenvolvedor, como cliente, eu preciso saber quais são as APIs disponíveis nesse produto Banner para que eu possa construir, automatizar processos, né, construir mobile, construir um assistente virtual. Então, preciso saber o que tem de API nesse produto aqui para eu poder construir alguma coisa, fazer uma integração de sistema, né, também, básico. E daí a gente foi olhar no mercado o que as pessoas estão utilizando em relação à documentação de APIs. E a gente achou um produto bem interessante, que é o Swagger. Então o Swagger, a gente pegou o Swagger, a gente embutiu o Swagger no S, e dessa forma todos os produtos Banner têm já um catálogo de APIs padronizado, certo? Através do Swagger. Esse aqui é o Swagger. Então aqui ele vai mostrar as APIs do ERP, né, do AG, do MG, do produto que for. Aqui ele lista todas as APIs. E o Swagger, então, ele é a ferramenta que o nosso parceiro, a área de serviços, né, o nosso cliente, vai usar para ver o que tem de APIs nesse produto, e ele pode então explorar, porque aqui está documentado. Aqui tem algumas APIs que saem junto já na tecnologia, e tem também umas APIs de demonstração. Se a gente explorar essa API aqui de produto, por exemplo, a gente está meio que simulando um CRUDzinho aqui, onde a gente recupera todos os produtos cadastrados, ou cadastra um novo produto, ou recupera um determinado produto através do ID, né? O legal disso é que tem a descrição textual falando do que se trata e falando principalmente do comportamento, né? Eu acho que essa é uma das chaves né? É um aspecto chave para a gente evitar suporte. Então eu estou lá do outro lado, quero acionar uma API, quero entender como a API do Banner funciona. Lendo essa documentação, eu consigo entender, e eu não preciso ligar para o programador que está lá na Banner para que ele me diga o funcionamento dessa API. Então aqui no Swagger a gente consegue ver, por exemplo, nessa API aqui, que tem um parâmetro product que é required, um parâmetro de entrada, né? E ele é obrigatório. E aqui então tem a descrição do comportamento do que vai acontecer com esse objeto. O Swagger também me dá um exemplo de JSON, né? De parâmetros de entrada dessa API. E eu posso explorar inclusive a classe, né? o model envolvido nesse parâmetro de entrada. Então eu sei que um produto ele é composto por uma série de atributos, né? E aqui, inclusive, a gente consegue indicar quais desses atributos são obrigatórios, e também tem uma descrição, né, comportamental do que acontece com aquele atributo. Por exemplo, o que é build date? Eu não sei do que se trata. É a data de fabricação do produto. Então então já sei que aqui que é uma data, né? Enfim. Da mesma forma como eu consigo entender o que entra na API, eu também consigo entender o que sai da API. Então, aqui em cima a gente estava falando sobre os parâmetros de entrada, e aqui embaixo a gente vê os parâmetros de saída. Nesse exemplo, o parâmetro de entrada é a mesma coisa que o parâmetro de saída, mas no mundo real, nem sempre a entrada vai ser igual à saída, né? Então aqui eu vou ter a descrição de uma coisa e de outra de forma distinta. Por exemplo, essa API poderia receber bolinhas e devolver laranja, por exemplo. Enfim, dessa forma eu consigo entender o funcionamento dessa API, sem precisar ligar para o programador. Isso é bem importante. E eu consigo ir além ainda, eu consigo testar essa API através do Swagger. É um outro benefício bem bacana. Então, apertando ali o botão Try Out,
eu consigo ver o JSON aqui. Então vamos simular o cadastro de um produto com o nome bolinha, por exemplo. Então eu vou cadastrar uma bolinha aqui e eu vou disparar o comando executar. E já de cara eu vou receber um response com status code com HTTP 401. Outra coisa bem legal de trabalhar com API é que conforme as pessoas vão se acostumando a utilizar a API, elas já percebem esse padrão, né? As coisas são padronizadas. Então, quem já está acostumado com isso sabe que o código 401 significa que está faltando a autenticação, né? Deu esse erro porque eu não tenho autenticação. Da mesma forma, o Swagger traz essa facilidade para a gente. E é claro que nós, como tecnologia, já fizemos a lição de casa há algum tempo e a gente adotou no WES o padrão de autenticação OAuth 2.0, que é uma coisa de mercado, né? Um protocolo de autenticação padrão de mercado. Dessa forma, o Swagger entende e já constrói essa tela aqui para a gente, onde eu simplesmente informo o usuário e senha, e ele dispara então o fluxo de autenticação que devolve o token de autenticação. Então agora o Swagger já está com um contexto autenticado e vocês podem perceber aqui que o cadeado está fechado. Então já tem um token válido aqui. O próximo passo então é voltar a testar a minha API. Então vou executar novamente e dessa vez o status code, né, retornou um 200, HTTP 200, que é o código para sucesso. Se vocês já estudaram um pouco de REST, vocês vão pensar, pô, mas o ideal seria retornar um 201 em vez de 200. Tem razão. Mas como esse aqui é uma API de demonstração, eu não fui tão criterioso em relação ao que o REST prega. Mas o fato é que a gente mandou então um payload, né, um JSON para nossa API e a gente retornou um 200 com o produto cadastrado e com o identificador dele que é 3. Da mesma forma, o REST ele suporta a negociação de conteúdo. Então, se eu quisesse receber esse response, esse resultado em XML, eu simplesmente poderia vir aqui, indicar XML, e ao executar, eu iria receber então o nosso XML aqui daquela operação. Legal? Então, esse aqui é o Swagger. O Swagger permite que os nossos clientes, parceiros, área de serviço, consiga entender quais são as APIs que existem naquele produto, consegue testar a API, né, e assim por diante. Mas da mesma forma, um outro benefício do Swagger é que eu, como desenvolvedor de API aqui dentro da Banner, se eu construir uma API, eu vou precisar testar essa API. Então, se eu for testar essa API, eu já tenho aqui um ferramental pronto para que eu teste a API, inclusive para que eu valide a documentação dessa API, que eu estou entregando, né, como resultado do meu trabalho. Como é que essa documentação veio para aqui, essas descrições textuais? Se a gente olhar o projeto de demonstração aqui dessa API, a gente vai perceber que tem aqui um controller MVC, né, um API controller do ASP.NET. E esse controller aqui, da mesma forma como você documenta qualquer coisa, né, .NET, a Microsoft faz assim, nós no BEF fazemos assim, todo mundo faz assim. A gente documenta através desse // aqui, né, desses comentários de código. Em cima da classe do controller, em cima das operações desse controller, né, ou mesmo lá no meu model, eu também consigo documentar cada parâmetro do meu model para dizer do que se trata e principalmente descrevendo o comportamento daquilo. Sempre lembrando que nós, como programadores, precisamos descrever o comportamento para evitar suporte. Então, se eu escrevi algo bem feito aqui, algo bem intuitivo, eu não vou receber uma ligação depois para explicar o que acontece, certo? A API vai explicar sozinha.
Uma coisa bem interessante, um outro benefício do Swagger é que, eventualmente, talvez vocês já passaram por isso, alguém pediu a documentação de algum serviço para vocês e vocês foram lá e fizeram um ponto doc, um PDF, né, e entregaram para o cliente com a descrição do que aquela API faz. E no momento seguinte, o programador pode ter ido lá e alterado a regra daquela API. E isso fez com que o ponto doc que você havia feito ficasse desatualizado, né? Isso não acontece com o Swagger. Sempre que você aciona o Swagger por aqui, ele gera dinamicamente ou automaticamente a documentação de acordo com os binários que estão nessa instalação de sistema, no OS, certo? Isso significa dizer que nunca mais haverá uma documentação de API desatualizada, porque o Swagger ele lê os binários que estão ali e conforme está o binário vai sair a documentação. Na verdade, a documentação ela é composta por binário e por documentação. Quando você compila o seu projeto, a DLL é só o binário. A documentação textual é um XML. Se você verificar aqui o projeto de onde eu construí o API Controller, esse projeto ele tem uma aba Build, né, onde tem essa opção marcada. Essa opção marcada aqui, ele indica que ele vai gerar um XML de documentação. Então, esse projeto vai gerar dois artefatos, basicamente. A DLL, que é o binário, e o XML, que é a descrição, documentação textual do código daquele binário. E esses dois artefatos, eles precisam ser liberados, precisam atravessar o AOL e chegar lá no diretório bin do S, do ambiente de produção, onde eu quero mostrar o Swagger de uma forma bonita, de uma forma que não gere suporte, né? Então é importante, nos nossos projetos de API, gerar documentação e liberar essa documentação. Legal? Tá. Mais um benefício do Swagger. Vocês já perceberam que só tem benefícios aqui, né? O Swagger ele tem essa tela bonita aqui, essa interface que permite essa interação com as APIs, mas por baixo do pano ele funciona em cima de uma coisa chamada OAS. OAS é o acrônimo para Open API Specification. Então, o Open API Specification é para o REST, a mesma coisa que o WSDL é para o SOAP, certo? As APIs ou serviços SOAP, eles têm uma especificação que é o WSDL. E as APIs Web REST, elas também têm uma especificação que é o OAS. Tá, e como é que eu vejo esse OAS aqui? Se a gente olhar aqui no topo do Swagger, tem esse link aqui. Esse link aqui ou esse link aqui. É o mesmo link. E se você acessa esse endereço aqui, você vai receber o OAS, que é um JSONzão. JSON, né? Então você pode pegar esse JSON aqui, que é a especificação das APIs do meu produto. Você pode eventualmente pegar e salvar isso aqui como um JSON. E dessa forma a gente tem a especificação portável, né? A gente tem a especificação portável. Eu posso mandar isso zipar e mandar por e-mail para alguém. E tá aí. A parte legal de usar essas ferramentas de mercado, padrões de mercado, é que existe uma série de ferramentas que entendem e compreendem isso. Todo mundo está usando isso, então as ferramentas acompanham esse movimento, né? Por exemplo, se você procurar no Google por Swagger Editor, né, é uma ferramenta online e free que você pode acessar. E acessando ela, você vai perceber que do lado esquerdo tem uma especificação e do lado direito tem a parte visual daquela especificação. E aqui é um exemplo de Pet Store, mas a gente vai limpar esse cara aqui e a gente vai importar aquele JSON da nossa API.
para mostrar para vocês que a coisa é padrão, né? Então a gente seleciona o JSON. E uma vez que a gente seleciona o JSON, ele faz aqui uma validação, ele carregou no lado esquerdo a nossa especificação, do lado direito ele mostra o visual aqui da mesma forma como a gente estava vendo antes aqui no Swagger embutido no S. Então aqui ele consegue ver o que tem aqui. Legal? Mas uma coisa bacana do Swagger e do OpenAPI Specification é que a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Isso que eu mostrei para vocês até agora, onde a gente partiu de um API Controller, né, e a partir desse código a gente gerou a especificação, essa é uma abordagem conhecida como Code First. Faz o código primeiro. E, eventualmente, alguém pode dizer para Banner o seguinte: Banner, eu preciso de uma API com esse layout, com essas características assim, assim, assado. Está aqui o OS, e a partir desse OS você, então, construa a API para que eu possa utilizar. Então, essa abordagem, onde o desenvolvimento parte da especificação da API, essa abordagem é conhecida como Contract First, né? Então, imaginem que a gente recebeu essa especificação aqui de alguém e a gente precisa construir uma API baseado nessa especificação. Essa ferramenta aqui, por exemplo, que não é a única, mas é uma delas, aqui no topo tem um comando chamado Generate Server, né? E o Generate Server ele vai pegar essa especificação e vai gerar o código fonte das APIs. Inclusive você pode escolher qualquer linguagem aqui das mais populares até as mais exóticas, né? Mas, por exemplo, a gente pode escolher aqui o ASP.NET. ASP.NET Core, ASP.NET. Por exemplo, o ASP.NET a gente vai gerar a especificação, os controllers. Eu só preciso habilitar a execução de scripts aqui. E aqui a gente vai gerar então em ASP.NET e vai acontecer um download. E quando a gente explora esse download aqui, a gente vai ver que aqui dentro desse zip tem uma solução do Visual Studio, certo? Tem um código fonte e nesse código fonte a gente tem aqui os controllers de todas as APIs, certo? De todas as APIs daquela especificação. E assim como tem os controllers, tem também os models, né? Por exemplo, produto V2, produto V2, V3 e assim por diante. Então, todas as classes de entrada e de saída, todos os meus models ou DTOs, estão aqui gerados a partir daquela especificação, assim como os controllers. Legal? Outra coisa bacana também do Swagger é que, a partir dessa especificação, eu como cliente, como parceiro, como área de serviços que preciso interagir com as APIs dos produtos Banner, eu eventualmente quero uma mãozinha para gerar o código para acionar essas APIs. Então, mais uma vez aqui no editor, tem esse Generate Client. E no Generate Client a gente tem uma série de linguagens que a gente pode baixar, né, para abstrair a comunicação com essas APIs, né, comunicação REST, HTTP. Então, se a gente explorar esse zip aqui, a gente vai perceber que, da mesma forma, existe uma solução do Visual Studio e um código-fonte, e dessa vez tem dois projetos. E esses dois projetos, um deles tem a ver com as classes
os clientes dessas APIs, e o outro tem a ver com os testes automatizados. Olha que bacana, os testes automatizados das nossas APIs. Eu tenho aqui um exemplo desse cliente baixado já, aberto no Visual Studio, e aqui a gente pode explorar então essas classes que abstraem a comunicação das APIs, né? E tem também os testes automatizados. Isso é bem legal, porque para você testar, por exemplo, a API de usuários, deixa eu pegar a API de usuários aqui. Ó, o teste automatizado para a API de grupos já gera para a gente todos os métodos de todas as operações daquela API de grupos. Então, eu como programador que quero fazer uma cobertura de teste, eu vou simplesmente incrementar o código aqui. Por exemplo, eu fiz isso com a API de autenticação, onde eu simplesmente precisei dizer o endereço, a URL do meu aplicativo, né? Não precisei colocar a rota completa, porque isso já está abstraído na classe de cliente. E depois eu saí fazendo as chamadas das operações dessa API e fazendo os asserts, né? Fazendo as validações do meu teste automatizado. Então esse é um benefício bem interessante do que a gente ganha com esse padrão que a gente está adotando, né? Que a gente adotou para usar como catálogo de APIs, que é o Swagger e que é o Open API Specification, OAS. Legal? Então isso aqui está saindo já está em releases da versão 18.0 das ferramentas de tecnologia, já tem o Swagger embutido e vocês já podem sair usando nessa versão. Legal? Voltando lá para o começo da nossa conversa, além desse catálogo de APIs, a gente tem direcionamentos e boas práticas de o que fazer e como fazer, né? Como fazer da melhor forma possível as nossas APIs. Falando de microserviços, né? As nossas APIs elas precisam ser modulares e isoladas, né? Para que isso possa em algum momento se transformar num container de um microserviço, certo? Então essa parte de apoio em relação à arquitetura ou direcionamento, né, é uma parte um pouco mais conceitual. A gente tem então, está entregando também, nesse momento está na Wiki, mas se você vem aqui na página principal da Wiki e acessa o link ESL, você vai cair numa seção da Wiki que fala sobre essa parte conceitual de arquitetura e de boas práticas e diretrizes, né? Onde a gente sugere, né, que as APIs elas sejam REST, né? Por que REST? Porque é um protocolo simples e funciona HTTP. Consequentemente, qualquer canal de comunicação que entende HTTP vai ser acessível, né, vai conseguir acessar as APIs modularizadas, né, APIs modularizadas e isoladas para permitir que isso rode, execute como microserviços em algum momento. Os objetos autodescritivos, né, bem documentados, sem estruturas genéricas, por exemplo, dicionários de chave-valor e assim por diante. Lembrando que a API ela é uma casca, né? Ela é um ponto de comunicação com o núcleo do seu sistema. Então, o núcleo do seu sistema, que é a inteligência de negócio, que é o diferencial da Banner, que é onde está o core, né? Onde está a especialidade do seu sistema, ele precisa estar isolado e também precisa estar construído de uma forma modular, certo? Modular para que também a gente possa se beneficiar do estilo arquitetural de microserviços, dos benefícios de microserviços, né? Como escalabilidade,
algum assunto do seu sistema, ele eventualmente vai precisar atender maior carga, consequentemente vai ter uma quantidade maior de containers, por exemplo, para atender aquele assunto. Enquanto outro assunto, outro domínio do seu sistema não precisa de tantos containers porque ele é menos utilizado, ele é mais leve. Então tem essa escalabilidade distinta de acordo com o assunto do seu sistema. Tudo isso vai ser possível se a gente, desde já, se preocupar com a arquitetura dos nossos sistemas, tanto do núcleo modular quanto das APIs também modulares, né? E essa documentação aqui ela é bem objetiva, falando dessas diretrizes e desses conceitos, e leva uns 20 minutos para fazer a leitura de todos os documentos que estão aqui, anexos, tá? E é isso que a gente está entregando agora na tecnologia, para que a gente tenha essa longevidade dos nossos sistemas, né? A gente está inovando, a gente está permitindo a inovação, permitindo workflow, permitindo plataformas de digitalização, mobile, tudo funciona através de APIs, e o objetivo é que de hoje em diante, quando vocês forem construir APIs, lembrem que houve esse bate-papo aqui e deem uma passada nessa documentação, né? A universidade corporativa também está recebendo esse material e eventualmente eles vão fazer o papel de multiplicador, eu imagino, para que essa mensagem chegue a todos, né? Mas o fato é, quando forem fazer API, lembrem disso, venham nesse material, façam a leitura, 20 minutos vocês vão fazer a leitura, e a partir daí vocês vão ter mais segurança para construir as APIs de um jeito adequado, né? Garantindo um futuro próspero. Beleza? E claro, surgindo dúvidas, a tecnologia está aqui para apoiar, né? Então era isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.